Para começar hoje, eu quero desejar que uma bênção divina acompanhe o dia e a semana de todos os que estão ouvindo essa nossa análise. É um excelente modo de começar. Com certeza. E é uma alegria enorme ter a companhia de cada um para mais um mergulho profundo no conhecimento. Hoje, a nossa missão é desvendar como um texto escrito há milhares de anos lá no Antigo Oriente Médio parece ter sido redigido especialmente para as manchetes dos jornais de hoje. É incrível como a história tem essa característica cíclica, não é? Demais! Vamos explorar a vida, as angústias e a obra do antigo profeta Abacuque. E para guiar esta nossa discussão, a gente trouxe para a mesa as ricas notas da Bíblia de Estudo NAA e os comentários super incisivos do autor J. Ronald Blue. Duas fontes fantásticas para dar base à nossa conversa. Sim, o objetivo aqui é entender a mente de um homem que teve a ousadia de questionar o próprio Deus sobre o caos absoluto no mundo ao redor dele. Certa, vamos desvendar isso porque a ironia inicial deste livro já é fantástica. Sem dúvida. Pense na imagem clássica de um profeta bíblico. Geralmente a gente imagina, alguém de pé numa praça pública, apontando o dedo e entregando a mensagem de Deus para o povo, né? Mas Abacuque inverte totalmente esse roteiro. Ele inverte, e de uma maneira quase dramática. Em vez de falar com o povo em nome de Deus, ele fala com Deus em nome do povo. O que é fascinante aqui é o formato que o texto assume. Foge totalmente do padrão. Exato. Os primeiros 2 capítulos não caem naquele gênero tradicional de pregação pública ou um oráculo focado em alertar a nação. Eles assumem um formato de diálogo íntimo. É quase como se alguém tivesse descoberto o diário pessoal de queixas do profeta. E é uma leitura bem intensa. Muito intensa. Vemos uma troca direta e visceral de perguntas e respostas entre ele e o Criador. Abacuque apresenta um lamento profundo, aí Deus responde de uma forma que o deixa ainda mais confuso, e então ele apresenta um dilema ético ainda maior. E Deus responde novamente. É uma estrutura que torna a leitura incrivelmente pessoal e muito vulnerável, eu diria. Essa é a palavra, vulnerável. E essa vulnerabilidade nos leva a um grande mistério sobre a própria identidade dele. Porque, ao contrário de outros profetas, como Isaías ou Jeremias, o livro de Abacuque não oferece uma árvore genealógica completa. Não temos quase nenhum dado biográfico direto. Pois é, a gente não sabe de qual cidade ele veio ou quem era o pai dele, e o próprio nome já é um enigma por si só. A raiz do nome Abacuque, no hebraico, é o verbo abak, que carrega o significado de cruzar os braços ou abraçar. É um significado duplo maravilhoso para alguém que está no meio de uma crise nacional. Sim, e como os estudiosos enxergam isso? O debate acadêmico sobre como interpretar esse abraço revela muito sobre como diferentes eras leram este texto. Martim Lutero, por exemplo, olhou para esse nome de uma forma muito ativa e pastoral. Como o protetor. Exatamente. Para Lutero, Abacuque era aquele que abraça o seu povo, o líder que conforta e sustenta a nação em tempos de desespero. É uma visão bem consoladora. Mas teve gente que pensou diferente, né? Sim. O estudioso Jerônimo, séculos antes, tinha uma visão mais filosófica. Ele via Abacuque como o homem que se abraçou ao problema. E que problema seria esse, exatamente? O problema da teodiceia, ou seja, a grande questão filosófica e teológica de como conciliar a existência de um Deus bom e justo com um mundo que está transbordando de maldade e sofrimento. Nossa, uma questão bem pesada. Muito. Jerônimo via o profeta como alguém que lutou corpo a corpo com essa dúvida, recusando-se a soltar a questão até obter uma resposta. E adicionando uma camada extra de curiosidade, estudiosos modernos encontraram uma raiz na antiga literatura acadiana, lá da região da Mesopotâmia. Existe uma palavra, ambacuque, que é o nome de uma planta de jardim. Uma planta de jardim? Isso parece um pouco distante da imagem de um profeta angustiado. Como os estudiosos conectam uma coisa a outra? A teoria é que esse nome, com raízes acadianas, pode refletir a forte influência cultural e política que a Assíria e a Babilônia exerciam sobre os israelitas daquela época. Entendi. Uma influência externa forte. Isso. Pode até apontar para a possibilidade de ele vir de uma família com alguma herança mista, mas a verdade é que a identidade exata dele permanece envolta em mistério.
E isso talvez seja um recurso literário intencional do próprio texto. De manter o foco na mensagem e não no mensageiro. Precisamente, focar na mensagem universal da angústia humana, deixando a figura dele um pouco nas sombras. Claro que a história não gosta de vácuos e onde faltam fatos concretos, as lendas começam a brotar. Uma das histórias mais curiosas que encontramos no material de pesquisa vem de um livro apócrifo chamado Bel e o Dragão. Ah, essa lenda é famosa? É quase cômica. É uma lenda onde Abacuque teria feito uma sopa na Judéia e do nada um anjo o pega pelos cabelos e o transporta magicamente pelos ares até a Babilônia, apenas para entregar o almoço para o profeta Daniel, que estava lá na Cova dos Leões. Uma logística bem inusitada. Demais. Evidentemente, os comentários de estudo deixam claríssimo que essa obra é ficção e não tem valor histórico. Mas eu acho fascinante notar como a figura misteriosa dele capturou a imaginação das pessoas nos séculos seguintes. Capturou mesmo, mas se quisermos ser fiéis aos dados concretos que o próprio texto fornece, temos uma pista literária muito forte no final do livro. Aquela nota musical, certo? Isso. O capítulo 3 termina com uma nota técnica de instrução musical que diz: para o mestre de canto para instrumentos de cordas. Essa instrução, no contexto do antigo Israel, sugere fortemente que Abacuque era um músico de ofício levítico. E só para contextualizar quem não está familiarizado com as divisões tribais daquela época, os levitas eram a tribo separada especificamente para cuidar do Templo de Jerusalém, o que incluía a responsabilidade pelos corais, pela liturgia e pela música. Correto. O que significa que Abacuque não era um pastor de ovelhas rústico, chamado repentinamente do campo. Ele era muito provavelmente um homem altamente educado na tradição religiosa. Alguém com bastante estudo. Sim, profundamente envolvido com a adoração formal. E no seu estilo literário, ele era tanto um poeta refinado quanto um profeta. A sofisticação da sua poesia, as transições complexas e o vocabulário rico comprovam essa formação sofisticada. E ele precisava de toda essa bagagem poética e intelectual para processar o que estava acontecendo. Porque o cenário da época era, para dizer o mínimo, aterrorizante. O mundo estava literalmente desmoronando ao redor dele. Se conectarmos isso ao panorama geopolítico da época, estamos olhando para o final do século VII a.C. Foi um período de mudança tectônica. A queda da Síria, exato. O outrora invencível Império Assírio, que governou o Oriente Médio com mão de ferro e táticas de terror extremo por mais de um século, estava entrando em colapso. A capital assíria, Nínive, caiu de forma espetacular em 612 a.C. E deixou um vácuo de poder imenso. E quem estava assumindo esse palco mundial? O Império Babilônico. A virada histórica definitiva ocorreu na famosa Batalha de Carquemis, em 605 a.C. Foi quando o rei babilônico Nabucodonosor esmagou as forças egípcias que tentavam reivindicar a região. O mundo estava mudando de dono rapidamente e um clima de pânico internacional pairava no ar. Com certeza. Mas não era só o noticiário internacional que estava ruim. O problema também estava dentro de casa. Judá, a nação de Abacuque, tinha passado por um breve período de esperança com o bom rei Josias. Ele tentou trazer a nação de volta aos eixos éticos e à adoração pura. Mas durou pouco. Pois é, Josias morre tragicamente numa batalha. E quem assume o trono logo depois é o rei Jeoaquim. Os registros descrevem esse novo rei como perverso, alguém que desfez todo o bom trabalho do antecessor. É nesse momento que o declínio moral acelera vertiginosamente. É o estopim para a crise emocional do profeta. O livro aponta diretamente para um estado de anomia social. Anomia no sentido de quebra de regras? Exatamente, falamos de uma quebra total das normas. Um estado onde a lei perde o sentido, a sociedade entra em colapso moral, a violência toma conta das ruas. A ganância vira regra. A ganância se torna a única regra de negócios e a justiça nos tribunais é completamente comprada e pervertida. Esse contraste brutal entre a época de luz sobre Josias e a escuridão absoluta sobre Jeoaquim destrói o coração de Abacuque. O comentário de J. Ronald Blue faz uma observação bem direta aqui, traçando paralelos que soam incrivelmente contemporâneos. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O que ele diz?
Ele não mede palavras ao descrever como o cenário interno daquela época reflete crises modernas. Ele nota que enquanto o mundo lá fora estava ameaçado por guerras e mudanças globais, internamente a nação desmoronava sob o que ele classifica como uma filosofia de playboy. Filosofia de playboy. Interessante o termo. Sim, ele usa esse termo para descrever uma sociedade onde o prazer pessoal se torna a regra suprema. O hedonismo corre solto enquanto as estruturas sociais desabam e a fé verdadeira é escanteada. A frase "em Deus confiamos" vira apenas um slogan vazio. Uma reflexão bem provocativa. E essa análise do Blue ajuda a entender por que a pergunta central de Abacuque ressoa com tanta urgência até hoje. Porque Deus não faz nada, certo? Essa mesma. O livro começa com um grito de frustração. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? É a pergunta secular sobre o silêncio divino diante da corrupção institucionalizada. É algo que muita gente se pergunta hoje ao olhar para o mundo. Sem dúvida, pessoas atentas ao longo da história fazem a mesmíssima pergunta quando olham para a injustiça estrutural. Abacuque dá voz à exaustão de viver em um universo que, superficialmente, parece ter sido abandonado pelo seu próprio Criador. E então vem a resposta de Deus no capítulo 1. E é uma resposta que deve ter soado como um soco no estômago. O profeta pede justiça contra a corrupção do próprio povo e Deus essencialmente diz que vai fazer algo que eles não acreditariam. Ele anuncia os babilônios. Exato. Deus anuncia que vai usar os caldeus ou babilônios para invadir, punir e disciplinar a nação de Judá. Mas espera, isso não parece uma contradição imensa? Usar um império implacável e violento para punir uma nação que, teoricamente, é o próprio povo da aliança? Essa é exatamente a raiz do choque de Abacuque. É o que eleva a conversa de uma simples queixa para um profundo dilema teológico. A resposta de Deus o intriga e o aterroriza muito mais do que o silêncio anterior. Ele não consegue entender a lógica. Não consegue. Ele questiona a lógica moral dessa decisão. Como pode um Deus que é descrito como tendo olhos puros demais para contemplar o mal, usar uma nação infinitamente mais perversa para castigar uma nação que é apenas parcialmente perversa? É como tentar apagar um incêndio na cozinha usando um lança-chamas descontrolado. O remédio parece muito pior do que a doença. Uma ótima analogia. Ele descreve os babilônios como pescadores cruéis, pegando nações inteiras em suas redes e rindo enquanto as destroem. E termina o capítulo 1 perguntando se Deus vai deixar eles continuarem massacrando nações impunemente. Mas o livro não termina nesse beco sem saída. Entramos no capítulo 2 e Deus responde novamente. E a resposta do Senhor no capítulo 2 é magistral. Começa com ele mandando o profeta escrever a visão, não é? Sim, uma ordem para que Abacuque se posicione como um sentinela e escreva a visão de forma clara em tábuas. O cerne dessa resposta é que Deus reconhece a arrogância e a crueldade da Babilônia. Ele garante que esse império não tem um passe livre. Eles também vão ser julgados. E como vão? O texto então se desdobra em 5 oráculos de condenação, frequentemente chamados de os 5 ais. São denúncias contundentes e poéticas contra as práticas sistêmicas que construíram aquele império perverso. O autor detalha cada um desses 5 ais. E eles formam um tratado impressionante contra a corrupção em qualquer era. O primeiro ai é proferido contra a extorsão e a usura. A Babilônia estava acumulando bens que não lhe pertenciam, sobrecarregando os povos conquistados com impostos absurdos e dívidas impagáveis. A promessa divina aqui é de que, eventualmente, os credores se levantariam contra eles. A riqueza construída sobre a extorsão atrai o seu próprio colapso. Aí vem o segundo ai, que atinge diretamente a ganância desmedida e a falsa sensação de segurança. O texto fala sobre aqueles que constroem suas casas no alto para escapar do alcance do desastre. Essa é uma crítica à tentativa de usar o lucro ilícito para comprar imunidade. Eles achavam que poderiam construir fortalezas impenetráveis, mas o oráculo declara que as próprias pedras das paredes iam clamar contra a injustiça deles. A estrutura estava apodrecida. O que nos leva ao terceiro ai, que é talvez o mais violento visualmente.
é uma condenação contra aqueles que constroem cidades com sangue. Porque a Babilônia não cresceu através da diplomacia ou comércio justo. Cresceu através de campanhas militares brutais e escravidão. O texto deixa claro que o esforço construído sobre derramamento de sangue resulta em cinzas. E o quarto ai tem um tom mais psicológico, focado na indignidade e humilhação. Fala sobre forçar os vizinhos a beberem para olhar a nudez deles. Isso aborda o costume dos babilônios de despojar e humilhar publicamente os líderes conquistados. A resposta de Deus é que o cálice do furor se voltaria contra eles. A glória viraria vergonha. Os opressores provam do próprio veneno. E, finalmente, o quinto e último ai vai direto à raiz do problema de qualquer império antigo, a idolatria. A confiança em pedaços de madeira e pedra em vez do Deus vivo. O que esses 5 ais estabelecem em conjunto é uma lei de moralidade universal. O Criador assegura a Abacuque que a maldade é autodestrutiva e será punida no tempo certo. O tribunal da história não está abandonado. A justiça divina exige que o mal encontre o seu fim. Então, o que tudo isso significa para a jornada emocional do profeta? Porque a transformação real acontece no capítulo 3, com uma mudança de estado de espírito radical. Ele entra em pânico no começo e termina compondo uma música. Como ocorre essa transição? A transição acontece através da memória e da adoração. O capítulo 3 é estruturado como uma teofania, uma visão majestosa de Deus. O profeta para de olhar para o futuro imediato, que era aterrorizante com a invasão iminente, e passa a olhar para trás. É exatamente, contemplando os atos poderosos de Deus no passado. Ele relembra o mar se abrindo, as montanhas tremendo. Esse retrospecto histórico serve como um mecanismo de enfrentamento espiritual. É o ato de lembrar o que já foi feito para conseguir lidar com o que ainda vai acontecer. E ao fixar a mente na grandeza do Criador, e não no exército inimigo, a perspectiva muda. As notas do J. Ronald Blue usam antíteses bonitas aqui. A angústia derrete em adoração. A preocupação vira louvor. O medo vira fé. E essa evolução nos leva à reflexão mais profunda do livro. O questionamento interminável do início encontra a paz não em uma explicação detalhada dos planos, mas na compreensão de quem está no controle. Ele decide confiar em quem desenhou o tabuleiro. E isso se cristaliza na frase mais importante do livro, lá em Abacuque 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. Uma frase poderosíssima. Não podemos subestimar o impacto tectônico dessa frase. Em hebraico são apenas 3 palavras, mas elas formam o alicerce teológico não só daquela mensagem, mas de todo o Novo Testamento, séculos depois. A ideia de que a vida verdadeira não é alcançada por obras, mas através da confiança firme. As notas da Bíblia NA detalham como o apóstolo Paulo e o autor da carta aos Hebreus pegaram essa exata frase e a expandiram para explicar o núcleo da fé cristã. Ela é citada 3 vezes. Sim, em Romanos 1,17 a ênfase é no justo. A pessoa quebrada declarada justa pela fé. Em Gálatas 3,11, o foco muda para o viverá, mostrando a vitalidade de uma fé viva. E em Hebreus 10:38, o foco recai sobre a própria fé como ferramenta de perseverança, para pessoas que queriam desistir. É de explodir a cabeça pensar que uma revelação sussurrada a um músico no século 7 a.C. sobreviveu a impérios e define a crença de bilhões hoje. A instrução central não foi que o problema desapareceria. A invasão iria acontecer. Sim, Jerusalém seria sitiada. O próprio Abacuque termina dizendo que, mesmo que a figueira não floresça e os corrais estejam vazios, ainda assim ele escolheria se alegrar. Agarre-se à confiança naquele que vê o quadro completo. Isso levanta uma questão importante sobre o valor prático desta obra para nós hoje. O livro não higieniza a dor humana. Ele valida o ato de questionar, de chorar diante das tragédias, mas ensina que a perspectiva humana tem limites. A fé verdadeira floresce mesmo quando não compreendemos os métodos de Deus. Confiar na bonança é otimismo. A fé de Abacuque é aquela que encontra a estabilidade no centro do furacão. Uma bússola excelente para os nossos dias. E deixa um pensamento final para quem nos ouve explorar.
Imagine se Abacuque tivesse um smartphone hoje, consumindo notícias de conflitos e corrupção 24 horas por dia. Quais seriam as reclamações dele no capítulo 1 moderno? Assustadoramente parecidas, eu imagino. Mas o desafio é: será que o nosso capítulo 3, pessoal, de louvor e confiança, seria tão inabalável quanto o dele diante do caos moderno? Fica a provocação. Agradecemos imensamente pela companhia, que a paz acompanhe os passos de todos ao longo dessa semana. Deus abençoe todos os ouvintes.